Você conhece o Jon Snow? Talvez você tenha pensado que estou falando do personagem de Game of Thrones, e filho bastardo de Ed Stark, certo? Errado. O que você não sabe é que o nome do personagem é similar a um famoso médico britânico. Jon Snow, nascido em 15 de março de 1813 em York e falecido em 16 de junho de 1858 em Londres, foi um médico inglês notável e é reconhecido como o pioneiro da epidemiologia moderna. Durante o século XIX, Londres experimentou um crescimento populacional intenso devido à migração rural para a cidade em busca de emprego nas indústrias emergentes. Esse rápido aumento na população levou à superlotação, moradias inadequadas e desafios relacionados à infraestrutura. A Revolução Industrial trouxe grandes mudanças para Londres. A cidade se tornou um importante centro industrial, com fábricas, indústrias têxteis e manufatureiras se multiplicando rapidamente. Isso resultou em poluição do ar e da água, bem como em mais condições de trabalho para muitos. O rápido crescimento populacional não foi acompanhado por um desenvolvimento adequado de infraestrutura. As condições de saneamento e higiene eram extremamente precárias em muitas áreas da cidade. Esgotos a céu aberto, falta de coleta de lixo e acesso limitado à água limpa contribuíram para a disseminação de doenças. Habitação inadequada era um problema sério. Muitos trabalhadores viviam em cortiços superlotados, casas de aluguel precárias e áreas de favela. As condições eram insalubres e muitas vezes perigosas. Neste ambiente, uma doença se destacou, a cólera. Ela fazia as pessoas ficarem muito doentes, com diarreia e vômitos, e muitas vezes levava à morte. As pessoas não sabiam exatamente como a cólera se espalhava, mas muitas pensavam que era por causa de odores ruins no ar. No entanto, Jon Snow achava que a cólera não era transmitida pelo ar, mas sim pela água. Ele achava que a água que as pessoas bebiam estava de alguma forma contaminada e fazia com que ficassem doentes. Jon Snow decidiu investigar o que estava acontecendo após um surto de cólera ocorrer no bairro do Sorro em Londres. Mapeando os casos de cólera, ele percebeu algo interessante: a maioria das pessoas que ficaram doentes estava perto de uma bomba de água pública na rua Broad, que agora é chamada de Broadwick Street. Ele pensou que talvez a água dessa bomba estivesse contaminada e era o que estava causando a cólera. Ele teve uma ideia radical. Ele convenceu as autoridades a remover a alça da bomba, para que as pessoas não pudessem pegar água dela. Antes de continuarmos, gostaria de pedir que você curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Isso nos ajuda a crescer e, por consequência, chegar ao número maior de pessoas. E algo incrível aconteceu: o número de pessoas doentes começou a diminuir. Isso mostrou que Jon Snow estava certo. A cólera estava realmente sendo transmitida pela água contaminada por matéria fecal. Esse evento é um dos primeiros exemplos conhecidos do uso de métodos geográficos para entender uma epidemia. Ele mudou a maneira como as pessoas pensavam sobre a cólera e mostrou que a água suja podia causar doenças. Mesmo que as pessoas só tenham percebido que ele estava certo depois que ele morreu, suas ideias ajudaram a melhorar a saúde das pessoas. Hoje em dia, nós sabemos muito mais sobre como as doenças se espalham e como mantemos a água limpa para ficarmos saudáveis. Isso mostra como uma pessoa com uma ideia inovadora pode realmente fazer a diferença. O trabalho de Jon Snow na Inglaterra desafiou as ideias predominantes da época, que acreditavam na teoria de que doenças eram causadas por miasmas, exalação pútrida que emana de animais ou vegetais em decomposição, também chamada de teoria anticontagionista. Ele estabeleceu as bases teóricas e metodológicas do que hoje chamamos de método epidemiológico. Esse método tem sido usado ao longo da história para investigar as causas e fontes de todas as doenças transmissíveis. E assim concluímos essa fascinante jornada pela história de Jon Snow e a cólera. Agradeço a todos vocês por se juntarem a nós neste mergulho na importância da investigação científica e do compromisso com a saúde pública. Se você gostou deste conteúdo e aprendeu algo novo, peço que considerem apoiar o nosso canal. Não se esqueçam de deixar seu like para nos mostrar seu apoio, comentar compartilhando suas reflexões e insights, e claro, se você ainda não o fez, não deixe de se inscrever para mais vídeos que exploram histórias incríveis como essa. Juntos, podemos disseminar o conhecimento e fazer a diferença. Até o próximo vídeo.